Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP. Para vocês verem, pessoal, os acontecimentos de ontem para hoje que já está impactando novamente a Coinbase, tá? A maior corretora ali dos Estados Unidos e a segunda do mundo. No dia de ontem eu coloquei um vídeo, pessoal, falando sobre a BlackRock estar ali para fazer um pedido de ETF. Como eu falei alguns vídeos atrás, né, a própria BlackRock não iria deixar seus concorrentes, né, lançarem ETF de XRP e ficarem para trás. E já estava ali, né, com rumores, né, informações ali que a própria BlackRock já iria fazer um pedido à SEC ali de ETF de XRP. E daí no dia de hoje, o que aconteceu, pessoal? Um movimento massivo de XRP na Coinbase, aonde surpreendeu o Ether XRP. Alguns meses atrás, a própria Coinbase, pessoal, zerou as suas carteiras ali. E daí eles começaram a fazer ali, né, transações dentre carteiras ali, né, da própria Coinbase de não custódia. E isso acontece muito, pessoal, quando, né, está sendo preparado uma carteira certa para um ETF. E muitos se falam que a própria BlackRock já comprou muito XRP via Coinbase para esse próprio ETF, né, de XRP, e ela poderia ter voltado para comprar mais para poder ter ali, né, seu XRP para os seus clientes comprarem, né, via bolsa ali, depois, né, que a SEC então ali aprovasse, né, os ETFs, né? Essa transação, pessoal, para vocês entenderem, substancial de XRP recentemente registrada, né, no livro Razão Público, foi identificada por analistas que monitoram essas atividades institucionais. A transferência envolveu então mais de 7,8 milhões de XRP avaliados no preço, né, em torno ali de 1,87, quase 1,90, né, a 14,3 milhões de dólares no momento, né, da execução. E foi processado por meio da infraestrutura, olha isso aqui, pessoal, infraestrutura de custódia da Coinbase. Tanto o endereço de envio quanto o endereço de recebimento são vinculados à Coinbase, indicando uma movimentação interna e não uma transação de varejo. O pagamento foi validado com sucesso em um único livro-razão, a taxa de rede foi mínima, consistente com as operações padrão do XRP Ledger, que é muito barato as taxas até então, né? Muito se fala em XRP ali da Ripple ser cotado para ser o novo Swift por causa disso, por ser taxas baixas e ser instantâneo, né? Quem trouxe essa informação e também destacou a transação foi o Jive Crypto, tá, pessoal? Que é um investidor de criptomoeda e ele, né, alinhou com a forma, olha isso aqui, como os ETFs, fundos de negociações em bolsas de XRP à vista, são estruturados operacionalmente. A maioria dos ETFs Spot XRP aprovados ou propostos depende da Coinbase como custodiante principal, o que significa que essas transferências registradas, principalmente entre carteiras Coinbase, controlada ali pela Coinbase, geralmente refletem fluxos relacionados a ETFs em vez de negociações especulativas. Então, para vocês terem uma ideia, esses, né, ETFs, Spot XRP, ou aprovados ou propostos, depende então da Coinbase como essa custoante principal, tá? Para poder então ter um ETF, precisa ser então retirado ali os fundos da Coinbase, né? Eu acredito por ser a maior ali dos Estados Unidos, a maior corretora, né? O Jive Crypto colocou, né, essa informação aqui dentro do X, né? Jive Crypto, para vocês entenderem, tem em torno de 22 mil seguidores, né? Muitos falam nele no mercado cripto, falando dessa transação de 7,8 milhões de XRP, 14,3 milhões de dólares envolveu, né, nessa negociação. E como ele fala, né, a maioria dos ETFs spot de XRP utiliza a Coinbase como uma custodiante,
enquanto, né, você vê essas transferências registradas, geralmente significa que está ocorrendo um acúmulo de grande porte dentro da infraestrutura do ETF. E aqui, ó, está essa hash, né, ali, essa transação dentro ali da XRP Ledger, o que foi para Coinbase, né, de Coinbase para Coinbase, no valor ali de 7,87 milhões 800 mil XRP, num total de 14,3 milhões de dólares. Então ele já traz aqui essa hash e também essa mensagem. Também o Chet Steinberg, né, ele também colocou essa informação sobre o que? Sobre os ETFs ali de XRP que já estão consumindo aí muito, né? Até então está bloqueado mais de 745 milhões de XRP. E esse mecanismo, né, de custódia de ETFs e interpretação do mercado, né? Em uma estrutura, para vocês entenderem, pessoal, de ETF, os ativos são normalmente movimentados na blockchain como parte de processo de criação e resgate. Quando os participantes autorizam, criam com cotas, né, de ETFs, o ativo subjacente é transferido para carteiras de custódia. Por outro lado, os resgates podem resultar na transferência de ativos dessa carteira. Consequentemente, grandes movimentações registradas por meio de custodiantes reconhecidos são frequentemente associados ao posicionamento institucional e não à movimentação de preço de curto prazo. E o tamanho e o roteamento dessa transferência específica estão em consonância com o padrão operacional. E o Jive Crypto enfatizou que tais movimentos podem apresentar uma acumulação institucional ocorrendo dentro dessa estrutura de investimento regulamentados. Embora, né, essas transações não se traduzam imediatamente em pressão de compra no mercado, elas podem indicar a demanda sustentada por parte dos fundos criados para fornecer exposição regulamentada ao XRP. Essa transação também gerou comentário de outros participantes do mercado que ofereceram interpretações relacionadas à dinâmica dos ETFs e ao posicionamento de derivativos, né? Alguns ali analistas apontaram para o papel de operações de hedge durante o lançamento do ETF, observando que as instituições frequentemente compensam a exposição por meio de posições vendidas em mercado de derivativos. E de acordo com essa visão, o vencimento dessas operações de hedge meados em janeiro poderia coincidir com mudanças na estrutura do mercado, influenciando potencialmente o comportamento dos preços, né? Outros comentaristas enfatizaram também que os participantes do varejo frequentemente subestimam a atividade registrada relacionada aos custoantes de ETFs, né? Dessa perspectiva, essas transferências são um componente fundamental de como exposições regulamentadas e estabelecida é mantida, e não meros movimentos de carteira, né? Com o crescente, então, pessoal, interesse nesses ETFs spot de XRP, a transparência proporcionada pelo XRP Ledger oferece essa visão única dos processos institucionais que são, em grande parte, opacos nesse mercado tradicionais. Embora, né, essa transferência não confirme essa direção específica de preço, ela reforça o papel crescente da infraestrutura de custódia na facilitação da participação regulamentada. Em resumo, pessoal, a Coinbase é a principal custoante para ETFs nos Estados Unidos. Então, é uma custoante principal. Esses ETFs aprovados ou propostos depende da Coinbase, então tudo que acontece lá, pessoal, pode ser o quê? É uma movimentação entre carteiras da Coinbase já deixando uma carteira específica ali para um novo ETF. E com rumores desse ETF agora no começo de 2026 da BlackRock e outros rumores, né, da BlackRock ter comprado, né, muito XRP via Coinbase aí em um curto prazo, né, um passado aí curto, podemos ver então esse ETF ser concretizado ainda, tá, pessoal, nesse primeiro trimestre de 2026. Beleza? Ficar ligado que pode vir coisas boas nesse início, então, de 2026 para XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.